Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Sou o Rafa do canal Concorda com o Rafa e a análise é do anime que faz muito tempo que eu não faço análise também, que é do Kengan Ashura. Eu tinha feito a primeira temporada quando ele nem era famoso. Eu descobri que se tornou famoso demais até. Não vou ficar falando todas as coisas que eu falei na outra análise. Vamos para a nota do IMDb, uma nota muito boa. Ele tem uma nota 8 de 10. O anime está finalizado na Netflix, tá? Mas antes de eu começar a falar desse anime aí que muitos comparam com Baki, né? Deve ter o filme do Baki vs Kengan Ashura. Se você gostou do vídeo, pessoal, dá um joinha para fortalecer o canal. Não se esqueça de seguir @concorda com Rafa no Facebook. Vamos falar da segunda temporada. A primeira terminou nas primeiras lutas do Oma Tokita. E agora eu já vou fazer um resumo da história porque é muito longo, pessoal. Então, assim, vamos lá. O que aconteceu? O Oma Tokita enfrentou o Ryan Kuri numa luta brutal. A gente descobre que aquele poder que ele se transforma num demônio se chama avanço de vida. Ele consegue se transformar e esse Ryan Kuri também tinha uma transformação semelhante que é de um clã de assassinos. E aí os dois se enfrentam, o Oma consegue derrotá-lo, só que ele fica literalmente, quase morre, fica com respiradores. Enquanto isso vai tendo os outros desafiantes, vão lutando entre si. E a gente descobre que depois dessa segunda rodada começa a ter um golpe lá, pessoal. Que o cara das energias queria impedir se transformar no novo presidente. Até que ele é impedido, ele é preso e aí continua o torneio. Só que o Oma, ele consegue sair e se recuperar. Só que ele começa a cuspir sangue e fala mais 3 partidas, só mais 3 lutas e aí eu posso descansar em paz. Eu e o Machita tenta convencê-lo que ele não deve continuar e tirar ele do torneio. E ele fala, não faz isso por mim, eu tenho o desejo de ser campeão daqui. E aí quando a gente menos imagina, o Oma enfrenta o Imai Cosmo, que é aquele estrangulador, que na minha opinião é uma das lutas mais chatas, porque eu não sou muito fã de jiu-jitsu, essas coisas de agarra-agarra e MMA. O Oma consegue finalmente derrotar o Imai Cosmo, ele nem se prejudica tanto no corpo dele. E aí quando que ele está andando no intervalo, né, depois da terceira rodada, a gente vê que o Setsuna ficou louco de vez depois que ele perdeu do Kuroki. E a gente descobre mais ou menos a história dele. Eu vou falar um resuminho aqui, tá, pessoal? Por que o Setsuna tem essa fixação, essa coisa doentia pelo Oma? Tudo porque ele foi criado para ele ser, como que eu posso dizer? Ele foi criado para ele repor os órgãos de uma outra pessoa clandestina. E aí o que acontece? O Oma vai lá, que curiosamente calhou de ir nesse laboratório. Ele mata todas as pessoas e salva o Setsuna quando era criança. E aí o Setsuna vê nele como um deus, como um demônio, tudo mais. E ele fica fissurado por ele. E aí o que o Setsuna tem ideia? Olha que cara doentio. Ele começa a ser garoto de programa. Depois que ele vai atrás do pai dele, que tentou matá-lo e não conseguiu. E aí ele chega lá, mata o pai dele, pega todo o dinheiro que ele tinha e descobre onde que o Oma Tokita tá. Só que quando ele chega lá, ele vê que o Oma tá totalmente dominado. Ele tá uma pessoa, que no caso dele, estragada. O Nico estragou o Oma. E ele decide fazer o que, pessoal? Decide treinar para ele ir lá e matar o Nico. Só que a história não é bem assim. Tem uma falha grotesca. Porque o Setsuna próprio revela que um outro Nico... Porque assim, pessoal, o Nico é estilo de luta. Mas como existem vários, eles se denominavam todos Nico. O outro Nico engana ele, vai lá, ele usa um poder, que é o tal do avanço de vida no Oma aqui, e ativa isso. Com isso, pessoal, quando ele fica desesperado, o Nico tenta impedi-lo. Depois que o Nico consegue impedi-lo, o problema é que ele fica muito forte, o Oma. E aí, quando ele gasta toda essa energia, o tal do outro Nico vai e mata o Nico, que era o mestre dele. Ou seja, não é o Setsuna. O Setsuna só foi usado. O Setsuna só matou o mestre dele da palma. E aí, quando ele sabe disso tudo, o Oma enfrenta o Setsuna, ele humilha ele, nem se transforma no avanço de vida, porque ele falou que só ia usar isso quando fosse necessário em caso de desespero. E aí ele humilha, ele manda ele ser preso lá no hospício, alguma coisa do gênero, porque ele tá matando todas as pessoas achando que ele era o Nico. E aí ele vai finalmente para a semifinal, que ele vai enfrentar um cara muito poderoso que parece aquele Superboy da DC. Tem a síndrome do super-homem, o famoso Takeshi Wakatsuki.
E aí ele enfrenta ele e aí a tal do poder dele de controlar demônios lá, ele consegue derrotá-lo, só que ele fica com o corpo tudo destruído, pessoal. E aí quando que a gente acha que na final vai ser o Presas que vai na final, a gente descobre que o Kurok, aquele cara que parece o Chuck Norris fortão, ele vai e detém o Presas. Finalmente alguém acaba com a idolatria, hegemonia do Presas. Tanto que ele acaba sendo derrotado e até o que o presidente fala que ele fez isso de propósito, convidou o Kuroki, porque ele queria fazer um teste e também estava cansado já de ser presidente. E aí o Agito, né, que é o tal do Presas, decide se aposentar das lutas da vida dele. Ele tem uma independência, não sei quantos anos ele estava lutando na mestre desse presidente. E aí tem o tal confronto final, que ia ser o Kuroki Gensai versus o Oma Tokito. Só que o Oma está todo destruído, tanto que o Kuroki, antes de lutar com ele, revela que ele conheceu o Nico, que ele sabe todas as artes do Nico, que será muito complicado ele derrotá-lo, e fala toda a verdade para ele sobre as artes do Nico, até que eles se enfrentam na final. Aí já na final o Oma já invoca o avanço de vida e vai para cima dele com todas as forças. Só que o Kuroki, pessoal, aquele cara verdadeiro roubado, igual de jogo, de luta, sabe? Tipo Akuma, que você não derrota o cara nem ferrando, que o cara é muito poderoso. E ele consegue finalmente derrotar o Oma Tokita, mesmo ele usando a combinação do Nico com o avanço de vida que ele criou. Ele cai no chão, fica em coma. Aí a gente pensa, pô, será que o Oma morreu? Não, pessoal, ele não morreu. Aí o Yamashita ia visitá-lo, a gente descobre que aquele médico veio e falou que ele sumiu. Quando ele vai atrás dele, ele encontra ele encostado numa árvore, que tem a cena mais emocionante. A gente vê que o Oma finalmente encontra o Nico e pôde descansar em paz. Ele finalmente conseguiu chegar na final, não ganhou, porque o Kuroki estava muito mais poderoso, ele estava muito mais ferido. Mas como que dizia a história lá, todo competidor que chegava na final quase ou morria, ou vencia e morria, ou não vencia e morria da mesma forma, ou ficava completamente destruído, né? E aí, pessoal, o que acontece? O Yamashita se demite, constrói a própria empresa, o Oma fica com aquele verdadeiro lendário guerreiro, todos eles vão lá visitar, colocam flores e todas as coisas assim. E o anime termina dessa forma, mostrando que... E o Kuroki, o cara que estava contratando ele, que ele é um subordinado, na verdade, não quis ser o presidente. O novo presidente seria o tal do Nogi, pessoal, que sempre foi o sonho dele, por causa dos antepassados dele e tudo mais. E acaba dessa forma, que eu diria incrível. Agora vamos para o que eu gostei e o que eu não gostei, pessoal. Eu gostei bastante do anime, sinceramente um dos melhores animes que eu já vi de luta até hoje. As lutas são muito bem feitas, a história ficou muito boa, mesmo demorando muitos anos para ter a continuação. Eu mesmo nem lembrava mais da história. Ficou muito legal esse negócio de explicar do Setsuna com o Oma e o outro, o Nico e tudo mais, né? Mas o anime consegue se sair muito bem. Uma coisa que eu tenho que fazer uma ressalva, por que eu não vou dar uma nota máxima? Porque eu achei que o Oma Tokita podia ter vencido o Kuroki e morrido como se fosse um lendário guerreiro que participou do Ken, né? Mas isso é uma opinião minha, tá? Então, devido a esses motivos, o anime é mais do que recomendado. Eu dou nota 9, pessoal. E aí, vocês concordam ou não com o Rafa? Espero que vocês tenham gostado da análise. Novos inscritos, sejam bem-vindos. Inscritos recorrentes, continuem firme. Muito obrigado e até a próxima.